É o momento em que a gente fala da jornada do caos à plenitude, em que a gente tira as suas dúvidas sobre processos de mudança. E nós estamos todas as terças-feiras aqui às 20 horas. Se você está vendo no gravado, fica com a gente até o final. E se você está vendo no ao vivo, comenta, dá seu like, que é para o algoritmo do Instagram entender que esse conteúdo é relevante, afinal de contas, né? E nós estamos com um tema hoje super contemporâneo, que é a crise, né? Crise como oportunidade de nós nos reinventarmos. Mas o que é crise, afinal? A crise é uma palavra que vem do grego, crisis. Crise tem sentidos distintos em áreas distintas. Então a gente vai ter crise na área da medicina, na psicologia, na economia, na política e na sociologia. Todos esses campos do saber tratam do tema crise, cada um com o seu próprio enfoque. Então eu fiz uma rápida pesquisa no sentido da palavra crise para trazer aqui para vocês e a partir desses conceitos a gente começar a trazer essa reflexão para o mundo real e para o que a gente está vivendo hoje. Então, para a medicina é uma mudança num quadro clínico, vou até colocar aqui, que define a evolução da doença para melhor ou para pior. Essa é a visão da medicina sobre crise. Portanto, a crise para a medicina tanto pode levar para uma melhora ou para uma piora. Guarda essa informação, porque a gente vai precisar dela mais adiante. Para a psicologia, a crise é um processo de mudança, em geral, que acontece de forma brusca, abrupta, e que dá uma sensação de perda. Essa crise para a psicologia, ela pode ser, ela altera o estado de equilíbrio geral. Portanto, a crise, ela nos desestabiliza. Guarda essa informação também. Então, para a medicina, ela é um processo que antecede uma evolução, podendo ser para pior ou para melhor, e na psicologia dá uma sensação de perda que nos obriga a encontrar um outro ponto de equilíbrio, porque nos tira a estabilidade. O conceito de crise, a crise para a psicologia, ela pode ser uma crise biológica, psicológica ou social. Mas há também o conceito de crise na economia, e eu vou trazer ele rapidamente. Por quê? Porque a partir de hoje nós vamos falar desse assunto bastante. Para a economia, a crise é um processo de escassez na produção, na comercialização, no consumo e nos serviços. Eu acho que a gente está mesmo vivendo uma crise. E não é uma crise só aqui, é uma crise mundial. O que essa crise quer nos mostrar? O que nós podemos aprender com ela? Que oportunidades ela nos traz como indivíduos, como cidadãos e como seres humanos? Esse é o nosso tema a partir de hoje, até o dia 30 de março. Então vamos lá, né? Vamos aprofundar um pouco mais no aspecto psicológico da crise. A crise, ela vai ser para nós maior ou menor de acordo com a forma, com a postura ou a atitude que a gente tenha diante dela. Esse é o primeiro ponto importante que nós precisamos levar em consideração. E por quê? Nós temos visto nas redes sociais, na mídia, nas reportagens, posturas diante da crise que nós estamos vivendo que não correspondem
a postura de um ser humano adulto ou agindo como um adulto. Isso eu já falei antes numa outra publicação rápida no Stories. Então, nós temos encontrado 3 comportamentos distintos ou 3 posturas distintas. Nós temos encontrado pessoas que têm agido como crianças submissas e amedrontadas. Você conhece alguém assim? Que agem como se estivessem com um monstro embaixo da cama. Então, elas agem por impulso, elas exageram nas suas atitudes, nas suas reações, elas se sentem apavoradas e saem disseminando o pânico. Todas as notícias, as mais alarmantes que elas se deparam, elas têm compartilhado na mídia, sem checar a fonte e sem verificar a procedência. Bom, falemos sobre as consequências dessa postura. O pânico, o medo, o pavor não apenas causam danos ao coletivo como ao individual, e nós vamos começar pelo individual. Como indivíduos, quando a gente se conecta com essa energia do medo, em especial um medo exagerado, apavorado, fantasmagórico, nós lançamos na nossa corrente sanguínea litros e litros, e eu estou exagerando aqui, mas nós lançamos na nossa corrente sanguínea doses exageradas de cortisol e de adrenalina. Isso, no curto, no médio e no longo prazo, são profundamente prejudiciais para nós. E eu estou falando só do aspecto biológico aqui. Mas não existe só o aspecto físico, corpo, né, e biológico. Existe uma questão energética associada também ao medo. Quando nós sentimos medo, nós produzimos feromônios que transmitem esse medo para os animais, por exemplo, que têm um olfato muito sensível. Quando nós estamos com medo, então, toda a nossa bioquímica se altera. E como nós não somos apenas corpo físico, ou seja, energia condensada, somos também energia sutil sob forma de pensamento, nós começamos a alterar a frequência dos nossos pensamentos e alterar, então, a nossa frequência como um todo. Ao alterar a nossa frequência, significa dizer, ao diminuir a nossa frequência, e eu estou aqui falando de onda, frequência e onda numa perspectiva da física, quando a gente faz isso, a gente se conecta com tudo aquilo que está vibrando na mesma frequência energética, inclusive com a doença. Bom, dito isso, essa é uma das posturas que a gente tem visto diante dessa crise. Outra postura que nós temos visto também durante essa crise. Uma postura do que a gente chama de a criança rebelde. Ou do mundo mágico da criança. A criança rebelde, por um lado, ela diz: isso foi uma arma química inventada não sei por quem. Isso é um golpe econômico da China. Isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Conhece quem diz isso? Eu não vou ficar em casa coisa nenhuma. Isso é uma loucura, uma coisa que está inventada. Nós não estamos vivendo crise nenhuma. Isso é bobagem, isso é besteira. Essa é uma postura de uma criança rebelde, que nega a realidade e com isso não apenas se coloca em risco, como coloca em risco toda a comunidade. A outra versão dessa criança
é a que está trabalhando numa fantasia infantil, que também usa a negação para se apoiar. Então eu nego a realidade do vírus e eu digo de uma forma zen que eu estou vibrando numa outra frequência e, portanto, eu não posso ser atingida pelo vírus. É verdade que quando a gente está numa outra frequência, a gente não se encontra com a doença. Eu também acredito nisso, de verdade. No entanto, nós não estamos sós no mundo. E nós, com essa crise, podemos, e eu vou já, fica comigo que eu vou te mostrar. Nós estamos profundamente interconectados. A crise que o coronavírus nos traz nos mostra, sem sombra de dúvidas, o quão interdependentes nós somos uns dos outros. Bom, por isso não adianta eu estar zen, eu meditar por muitas horas, estar numa frequência elevada do amor, onde a doença não pode vibrar. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas em torno de mim. Porque tem pessoas que trabalham comigo, pessoas que estudam comigo, tem os meus familiares que não estão provavelmente vibrando nessa mesma frequência. E eu preciso levar em conta que eu não sou sozinha no mundo. É claro que é muito importante nesse momento os colegas e as colegas que estão vibrando, que estão meditando, que estão cantando mantras para elevar a frequência da Terra. É importante, eu reconheço isso. Mas, além disso, é importante que todos e cada um de nós sigamos as orientações da OMS com relação à prevenção da disseminação desse vírus. Isolamento social, lavar as mãos, não colocar as mãos na boca e nos olhos, não tocar, não beijar, manter uma distância de 1 metro uns dos outros. Para nós brasileiros isso é um grande desafio, porque nós somos um povo afetuoso e tátil, sinestésico por natureza ou por cultura. Então, isso é desafiador, eu sei, mas as crises, o que? Nos convidam à mudança. As crises nos convidam à evolução, para melhor ou para pior. E aí, quando a medicina fala em para melhor ou para pior, eu vou pegar essa analogia da medicina para dizer que nós, como adultos, podemos escolher se a evolução deste quadro de crise será para melhor ou para pior. E aí eu saio da observação dos nossos amigos, vizinhos, parentes que estão numa dessas duas posturas e te convido para refletir como é que um adulto age diante da crise. Quer anotar? Quer saber? Quer que eu faça um post para você salvar onde tem as posturas do adulto? Me fala nos comentários, você que está me assistindo online, ao vivo e gratuitamente aqui no Instagram. Se você quiser, eu faço esse post. Mas vamos lá, qual a postura do adulto? A postura do adulto diante da crise é parar. A primeira coisa, para. Segundo, busca informações de fonte séria, de fonte confiável. Terceira postura do adulto, diante das informações, avalia qual é o seu lugar nessa situação e toma decisões. Primeira decisão, estou bem ou não estou bem? Significa dizer, estou doente, estou com o meu sistema imunológico fragilizado ou não?
Se eu estou com o meu sistema imunológico fragilizado, seja por qualquer razão, seja porque eu sou diabético, seja porque eu estou com uma gripe, seja porque eu sou asmática, tenho bronquite alérgica, sobretudo quem tem questões com temas respiratórios, seja porque eu acabei de sair de uma cirurgia cardíaca, seja porque eu tive câncer, qualquer condição que me coloque na posição de um sistema imunológico, de uma fisicalidade mais frágil. Queridos, isolamento. Ou pelo menos uma evitação social, sair apenas para o necessário e o absolutamente necessário. Se é uma gripe, ou uma doença infecto-contagiosa, ainda que não seja o coronavírus, use máscara e evite visitar pessoas idosas. Elas são as mais frágeis. Ora, se eu estou bem, avaliei a situação e eu estou bem de saúde, minha postura é totalmente preventiva também. Então, eu não precisarei tomar as medidas que eu citei anteriormente para quem tem uma saúde fragilizada ou está numa condição de saúde fragilizada, mas eu preciso ter atenção redobrada com lavar as mãos, usar álcool gel, manter uma distância de 1 metro de uma pessoa para outra, não frequentar aglomerações, não ir a festas, não cumprimentar usando mãos, boca, beijo, abraço, usar o cotovelo na hora de espirrar, se for o caso, usar lenços descartáveis. Que mais? Eu ouvi uma dica ótima esses dias. Se você vai apertar o botão do elevador, virar uma torneira em local público, use a mão que não é a sua mão preferencial. Se você é destro, usa a esquerda. Se você é canhoto, usa a direita. Por quê? Porque naturalmente, se o seu olho coça, se você vai levar a mão à boca, você vai levar qual? A mão preferencial. Se você é destro ou direita, se você é canhoto ou esquerda. Então, se você usa a contrária para essas pequenas atividades fora de casa, para escolher as frutas no mercado, para fazer compra, para carregar a sacola, se você esquecer e levar a mão ao olho ou à boca, você vai levar a outra. Sacou a dica? Anota, essa é importante. Então, é tudo uma questão de postura e comportamento. Adulto olha para a realidade e lida com a realidade. E aí tem aspectos que envolvem economia, que envolvem a economia coletiva, que são muito importantes de serem levados em consideração. Nós falaremos sobre esse tema com um pouco mais de cuidado mais adiante, ao longo dos próximos dias nas outras lives, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você. Muitos estão suspendendo o trabalho. As escolas em vários estados brasileiros já suspenderam as aulas, especialmente as públicas. Então, os professores estão voltando para casa. Os alunos estão voltando para casa. Algumas mães de crianças pequenas terão de voltar para casa para olhar para os seus filhos. Então, a hora é de prestar atenção nas nossas inter-relações, porque muitos de nós têm salários fixos. Muitos de nós são servidores públicos, têm a carteira assinada, estão podendo tirar esses dias de forma remunerada. Muitos não. São faxineiras, são terapeutas, profissionais liberais de uma maneira geral, que não poderão trabalhar. Professores de yoga,
professores da academia de ginástica, personal trainers. Pensem sobre isso. Esses profissionais precisam do seu apoio se você tem um salário fixo. Então, tome isso em consideração. Se você é adulto e você tem a suspeita de que está contaminado, seja porque você entrou em contato com alguém contaminado, seja porque você recentemente viajou para o exterior, voltou de uma viagem para um outro estado em que a contaminação já é comunitária, isolamento de 7 dias. Isolamento de 7 dias. E se você vai entrar em isolamento de 7 dias porque você está sob suspeita de coronavírus, ou se você tem um diagnóstico, não obrigue a sua faxineira a ir na sua casa, nem a sua empregada a continuar trabalhando. Ela tem filhos, ela tem pais, ela tem vizinhos, ela precisa se deslocar no ônibus lotado às 6 da tarde. Tenha consciência e lave os seus próprios pratos para que o vírus não continue sendo disseminado. Posturas, né? Bom, falamos do que é crise, falamos de como ela nos afeta, falamos de comportamentos que a gente tem visto, falamos de como nós devemos nos colocar diante desta e de outras crises. As dicas que eu estou dando para você agora são replicáveis e aplicáveis para qualquer situação de crise. Portanto, guardem. Prestem bastante atenção. Próximo ponto, deixa eu ver minha cola, gente. Certo. Passamos para a parte do o que essa crise nos convida a refletir. Sobre o que nós devemos pensar, o que o coronavírus quer nos mostrar. Quem já me acompanha sabe, a doença é um sintoma de algo que precisa ser visto. O propósito do coronavírus é nos mostrar algo. Quanto mais rápido nós, como indivíduos, cidadãos e seres humanos, enxergarmos o que ele quer nos mostrar, mais rápido a gente sai dessa crise. Então, algumas propostas de reflexão eu trago aqui. E quem me acompanha no grupo do Telegram sabe que eu já venho compartilhando as minhas reflexões. Porque o que vale como reflexão hoje pode não valer amanhã. Nós estamos no meio do furacão. Nós estamos no auge da crise. Então, muita ficha ainda vai cair, né? Mas essa live vai ficar guardada e a gente vai, quem sabe, num futuro próximo, poder olhar para ela e dizer isso aconteceu, isso não aconteceu, isso foi assim, isso não foi assim, o aprendizado foi esse, o aprendizado não foi esse. O convite é para que a gente pense. Pense em quê? Em soluções. Em soluções para o que a gente está vivendo agora, em soluções para os próximos dias, em soluções para as próximas semanas e para os próximos meses. Uma solução adulta é fazer uma reserva de alimentos. Veja, fazer uma reserva de alimentos pelos próximos 40 dias, pelos próximos 60 dias, vá lá, é razoável. Mais que isso, é histeria. Se você que tem um salário fixo, que tem uma boa condição de renda, está fazendo a sua reserva para 40 ou 60 dias, reflita se a sua ajudante em casa, a empregada doméstica que trabalha na sua casa, se a sua faxineira tem condições financeiras de fazer uma reserva para ela também. Talvez ela não tenha e todos nós precisamos. Então essa é uma reflexão que eu estou te convidando a fazer. Outra reflexão importante é o que a gente precisa mudar em termos de posturas, né?
em termos de posturas diante do mundo, diante da vida, diante dos outros, diante das nossas relações. Quando a gente pensa que a gente tem uma renda fixa, uma boa renda, e as pessoas que trabalham com a gente não têm, portanto não têm condições de fazer uma reserva de alimentos, talvez seja a hora da gente pensar que é importante mudar a nossa postura em relação a eles. E essa, portanto, é uma oportunidade de desenvolver em nós uma solidariedade real. Uma solidariedade real. Aqui, agora. Criar outras formas de lidar com o momento de isolamento. Outras formas de fazer, outras formas de nos relacionar. Outras formas de usar o tempo. E eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto já já. E redescobrir as nossas relações. O isolamento social, veja o paradoxo, o problema é a solução. Talvez, só talvez, o isolamento social seja um convite a nós refletirmos em como andam as nossas relações com os mais próximos de nós, com os nossos familiares, com as pessoas que trabalham com a gente. Talvez voltar para casa seja um caminho de volta para si também, quando a gente para e pensa sobre as nossas relações. Outra reflexão importante, e isso é um convite para muitos, não para todos que estão aqui, porque afinal de contas vocês estão aqui, é a reflexão sobre o uso da tecnologia. Para aqueles que estão empurrando com a barriga, para aqueles que estão adiando aceitar a tecnologia como um vetor de desenvolvimento, é hora de refletir sobre isso. A solução, aqui em São João del Rei, vou dar um exemplo concreto, a gente tem a Universidade Federal, tem o Instituto Federal e tem uma faculdade particular, uma universidade particular. Ela saiu na frente na ideia de solução. Então as aulas foram suspensas ontem para os estudantes e eles estão disponibilizando, ainda não está disponível, mas estão disponibilizando a plataforma de ensino online para que o semestre não pare. Então estes alunos continuarão estudando durante o isolamento social online. Há pessoas que ainda hoje em dia não usam internet banking. Não é hora de ir ao banco ficar em fila. Tudo o que você puder fazer pelo internet banking é momento de fazer. Então, se você ainda não tem instalado, vá ao seu banco, porque você vai precisar fazer uma prova e contraprova no caixa eletrônico ou na própria agência, vai depender do seu banco. É a hora de você fazer essa transição. Neste momento vai ser importante. Então, veja que essa crise nos convida a repensar todas as nossas relações, não apenas a nossa relação com a saúde, com a doença, com o ensino e com a aprendizagem. Você não está podendo ir à academia, porque os donos de academias sérias já suspenderam as aulas. Se a academia que você frequenta não fez isso ainda, minha recomendação é troque de academia. Então, você não pode ir malhar. O que você vai fazer? Se você está em situação de isolamento, existem aulas online de yoga, de pilates, de balé. Procure um curso online. Você pode continuar fazendo a sua atividade e ainda gerando renda para as pessoas que trabalham com isso. Ou seja, mais uma oportunidade de repensar o nosso estar no mundo.
mais uma oportunidade de repensar as nossas relações. Que mais que eu te trago aqui? Abertura para a tecnologia, maior solidariedade, uma solidariedade ampla. Não a solidariedade que vai a asilos, porque a gente não vai poder ir a asilos, a não ser que a gente esteja com a saúde absolutamente em 100%. O que a gente pode fazer então? Talvez seja a hora de nós amarmos o próximo que está mais próximo. Nossa família que convive conosco, quem mora em república, os colegas de república e as pessoas que trabalham conosco ou para nós, em casa ou na empresa, para aqueles que têm empresa. Um convite muito sério de solidariedade. E eu trago outro exemplo. Em Niterói, o Bar do Omar fechou as portas por 14 dias. Fez um isolamento, porque bares são lugares de transmissão. Fez um isolamento. Qual é o diferencial do exemplo do Bar do Omar em Niterói que eu estou trazendo para você hoje? É que não fez férias coletivas, ele fez um fechamento coletivo. Significa dizer que os empregados do Bar do Omar continuarão a receber os seus salários integralmente, seus dias não serão descontados. O governo não mandou o Omar fazer isso. Não há um decreto-lei que obriga. Não há sequer uma diretriz. Mas o dono deste bar, em solidariedade aos seus empregados e em respeito aos seus frequentadores, fechou as portas e manteve a remuneração. Ele está pagando o preço por uma mudança significativa de postura nos outros, porque a postura dele já é diferente, já é verdadeiramente solidária. Mas é um exemplo. Então, quando tudo isso passar, se você mora em Niterói, eu te recomendo fortemente, vá ao Bar do Omar. E, se possível, pague 20% em vez de 10% de gorjeta. Ou dê uma contribuição extra para o Omar, ele vai precisar com certeza, porque essa ele está bancando sozinho. Abertura e solidariedade são oportunidades. O que mais? A oportunidade que nós temos de desenvolver empatia. O que é empatia neste caso? Gente, se eu tô saudável, mas a orientação é vamos evitar a rua, vamos evitar a rua. Não é porque eu tô saudável que eu posso sair circulando e esbarrando em todo mundo. Por quê? Porque ao ser saudável eu me despreocupo, ao me despreocupar eu posso ser um vetor de transmissão do vírus. Até para minha própria família, se eu tenho pais idosos ou pais com condição de saúde mais vulnerável. Hoje, faleceu a avó de uma amiga muito querida minha. E eu falei com ela pelo WhatsApp e disse, minha amiga, sinta-se abraçada. Eu sei que a sua avó era muito velhinha e que, portanto, no enterro estarão seus tios e seus parentes mais idosos. Eu estou gripada. É verdade, eu estou gripada. Eu vou me abster de comparecer. Quando tudo isso passar, eu te dou um abraço. Gente, eu sei que eu estou com uma simples gripe, mas eu não posso colocar essas pessoas idosas em risco. Confere, isso é empatia. Ontem eu fui ao mercado, eu estou com uma simples gripe, eu coloquei a máscara para ir ao mercado. O grupo do Telegram eu já confidenciei o que aconteceu nessa aventura no mercado de máscara, mas tudo bem, isso é outro assunto, e se você quiser saber, vem para o grupo do Telegram, que ali todo dia eu estou compartilhando as minhas reflexões.
nesse período de crise e também no período em que a gente não está em crise. Então, isso é empatia. Comigo não convive nenhuma senhora ou senhor idoso. A minha mãe mora no Ceará, o meu pai mora em Alagoas. Eu não tenho crianças que vão para a escola. Eu poderia simplesmente dizer, eu sou zen, minha frequência está alta, eu não preciso me preocupar, eu vou continuar abraçando as pessoas. Não! Por favor, não faça isso. Nós precisamos ter empatia. Nós que estamos saudáveis ou que estamos com uma simples gripe, somos vetores de transmissão. Portanto, temos que ter responsabilidade. E sim, se é possível não sair de casa, não saia de casa. Se é possível fazer trabalho remoto, faça trabalho remoto. Quanto antes nós conseguirmos achatar a curva do vírus no Brasil, melhor. Porque o SUS não tem condições de receber uma quantidade exagerada de doentes. E a Itália já é um exemplo do que não fazer e de como um país pode chegar ao estado em que ela chegou simplesmente por demorar a tomar as medidas necessárias. Próximo ponto, além da oportunidade de desenvolver empatia de verdade, empatia ampla, geral e irrestrita, é chance enorme da gente desenvolver o autocuidado, né? Chance enorme. Ótima oportunidade. Lavar as mãos. E aí eu vou dar um passinho além, tá? Que, claro, não é o prioritário, mas eu vou deixar aqui a minha contribuição. Ora, se a orientação é lavar as mãos e passar álcool gel, naturalmente a sua pele vai ficar muito ressecada. E eu não estou falando de beleza aqui. Nada de errado em falar com beleza, mas a nossa pele é o nosso órgão mais extenso. É importante cuidar dela também. Então, lava as mãos, toda oportunidade. Passa álcool gel e usa hidratante. Boa medida. Cuidar de si é cuidar de todos nessa situação em que nós estamos vivendo. Então, hoje eu fiz um apanhado geral da crise que nós estamos vivendo e das oportunidades que ela nos traz de desenvolver empatia, desenvolver solidariedade, ampliar o nosso olhar sobre todas as nossas relações, perceber que nós humanos somos interdependentes. O que causa dano a um, hoje, mais do que nunca, causa dano a todos. O que ajuda um, ajuda a todos. Sejamos solidários. Sejamos solidários com quem não tem uma renda fixa, ou que não tem um salário fixo, que não tem uma carteira assinada. Se somos empregadores, sejamos solidários com os nossos empregados, sobretudo com aqueles mais vulneráveis. Sejamos solidários. E cuidemos de nós, cuidemos dos outros, cuidemos do planeta. Outra oportunidade fantástica que esse vírus está nos trazendo é que, em isolamento social, de algum modo nos sobra tempo. Nos sobra o tempo que a gente gastaria no trânsito ou no transporte, nos sobra o tempo que nós gastaríamos almoçando fora de casa, nos sobra o tempo que nós estaríamos na universidade. E o que a gente vai fazer com esse tempo todo? Porque uma coisa é certa, a nossa maior desculpa para não fazer o que nós precisamos fazer, para não dar os passos de uma mudança importante, para não estudar aquele curso que a gente queria, é a falta de tempo. Já reparou? Então, minha pergunta provocativa para você agora é: o que você vai fazer com a sua desculpa de falta de tempo? É sério isso? Porque agora tem tempo. Para a maior parte de nós, agora sobra tempo.
Então, o que você vai fazer com esse tempo? Várias sugestões. Se você não fez a sua mudança de vida ainda porque te faltava tempo para fazer um plano para fazer um plano de mudança de rumo, agora você tem tempo. Se você não tinha tempo para parar e refletir sobre o que você quer da sua vida, que rumo que você quer dar, agora você tem tempo. Agora você tem tempo de praticar violão. Agora você tem tempo de dançar na sala da sua casa. Agora você tem tempo de cozinhar. Agora você tem tempo de aprender no YouTube novas receitas. Agora você tem tempo de bordar se você quiser bordar. E você tem tempo de ler. Olha só que interessante. Você agora tem tempo para ler. O que você vai fazer com esse tempo todo? Reflete sobre isso. Descobre coisas para fazer que você não fazia ou não podia fazer porque você não tinha tempo. Acabou a sua desculpa de falta de tempo. Agora você tem. E está sobrando. Para a maior parte de nós está sobrando. Mesmo quem não está em isolamento sabe que o trânsito nas grandes cidades que já decretaram o fechamento das escolas diminuiu muito. Portanto, você não está mais perdendo tanto tempo no trânsito. São horas, minutos e horas valiosos. O que você vai fazer com isso? Oportunidade. Percebe? Oportunidade aí, batendo na sua porta. Oportunidade de parar para pensar, fazer um novo projeto, escrever o livro que você queria escrever, começar um curso novo, um acompanhamento. Muita gente não faz terapia porque não tem tempo. Agora você tem tempo. E digo mais, você tem tempo e quem é terapeuta vai precisar dessa força, porque é um profissional autônomo. Olha só que chave. E é uma chave tão importante essa, que o Conselho Federal de Psicologia dispensou os psicólogos, porque para psicólogos fazerem atendimento online, eles precisam estar cadastrados num sistema do Conselho Federal de Psicologia. E esse cadastro tem que ser aprovado. É tão importante o momento que a gente está vivendo que o Conselho dispensou temporariamente essa autorização prévia e autorizou todos os psicólogos cadastrados no Conselho a atenderem online nesse momento. Porque para muitos de nós essa crise está sendo muito desafiadora do ponto de vista psi. 2, porque para alguns terapeutas, psicólogos, vai ficar bem apertado. Então tem essa possibilidade de um novo fazer e de você olhar com empatia e se colocar. Já que você não tinha tempo para fazer terapia, agora é a hora. Você, assim, arrasa, porque além de cuidar de você, você também cuida do outro, ajudando ele a se manter durante esse período. Que mais de oportunidade? Quero ouvir de vocês agora. Quero ouvir de vocês sugestões de oportunidades que vocês conseguiram perceber nesse momento de crise. Oportunidades de trabalho, oportunidades de aprendizado, oportunidades de aprendizado. O que vocês notaram que é uma oportunidade nessa crise que nós estamos vivendo? Oportunidade de estar mais perto da família. Oportunidade de ver a novela das 8. Não, só que não, porque a novela das 8 está suspensa. Né? Essa é um momento de grandes oportunidades. Vamos pensar juntos quais são as oportunidades?
Eu vou deixar uma caixinha no meu Stories com a seguinte consigna: deixe aqui as sugestões de oportunidades que você visualiza nesse momento de crise que nós estamos vivendo. E assim a gente pensa junto. E quando a gente pensa junto, a gente pode trazer luz para outras pessoas que nesse momento não estão enxergando oportunidade, que só estão enxergando o breu, só estão enxergando o ruim dessa experiência. Ela é desafiadora? Ela é desafiadora para todos nós. Mas nós podemos fazer desse limão uma bela limonada. E depois que tudo isso passar, a gente ainda pode desenvolver 300 maneiras de fazer uma caipirinha. Que tal? Dá um livro, hein? Vamos pensar sobre isso? Então, fica combinado? Eu vou deixar a caixa de sugestões com oportunidades no momento de crise. E vocês vão lá colocando as ideias que vêm na mente de vocês e eu vou publicando e a gente vai disseminando essas ideias para as outras pessoas. Não custa para mim, não custa para vocês e a gente pode ajudar quanta gente, mesmo que a gente não veja essas pessoas. Às vezes, num momento assim de temor, num momento de mudança drástica, quando as pessoas estão se sentindo perdidas, estão se sentindo instáveis, confusas com o que está acontecendo, quando elas estão sentindo medo, às vezes uma ideia, uma simples ideia, pode fazê-las virarem a chave. Isso não nos custa nada. Então fica o convite. Certo? Vocês colocam as sugestões e eu me comprometo a divulgar. E a gente faz uma corrente do bem nesse momento. E eu não só vou divulgar no meu Stories, mas eu vou marcar influenciadores importantes da internet que eu conheço para que eles divulguem no Stories deles. Que tal a ideia? Acabei de ter, saiu do forno agora. Se for ruim, vocês me falem que é para não pagar mico. Certo? E se vocês acham que essa live pode ajudar mais alguém, clica no aviãozinho, compartilha. O vídeo editado só vai estar no YouTube na semana que vem. Mas a gente pode fazer isso agora, compartilhando com outras pessoas do nosso círculo, que nesse momento podem estar ainda na criança rebelde ou ainda na criança apavorada. Talvez essa live possa ajudar. Outra forma que nós podemos contribuir, nos solidarizar com os outros e ajudar que eles saiam desse transe que eles estão vivendo. A ideia aqui é que quanto mais ações nós fizermos, quanto maior for essa corrente do bem, criando oportunidades, dando ideias, dando sugestões, mais longe essa onda chega. Porque, como eu disse a vocês no início, nós estamos todos ligados, todos interconectados. E a ação de um reverbera em todos. Pelo menos 6 pessoas são diretamente afetadas por uma ação sua. Nós podemos ser mais rápidos que o vírus. Então vamos viralizar ideias e oportunidades. Que tal? Esse é o meu convite para você hoje. Amanhã tem café terapêutico, 7 horas da manhã. Ali na minha cozinha mineira, eu e você tomando um café. E a partir de amanhã até o dia 30 de março, todos os dias eu estarei online às 7 horas da manhã com um café terapêutico. Eu vou deixar um link na minha bio para um formulário curto com 3 perguntas para que você se candidate a um atendimento gratuito durante esse período de crise. Esse atendimento gratuito acontecerá online, ao vivo, e será transmitido
Então pensa se você quer isso, mas se você quiser, eu vou estar aqui. Nesse atendimento, o que a gente vai fazer é encontrar, diante do seu desafio, encontrar recursos e caminhos de solução, juntas, certo? Só que isso será transmitido. Esse é o único senão. O link ainda não está na minha bio, eu vou divulgar aqui no Stories o momento em que esse link estiver disponível, certo? Assim que estiver disponível, eu aviso. Mas já a partir de amanhã no Café Terapêutico a gente já inicia esse processo. Também foi uma ideia que eu tive agora, gente. Então, perdão aí que o link não tá lá, certo? Agora, tem 50 minutos de live, daqui a pouco o Instagram chuta a gente daqui. Então eu vou me despedindo. E pedindo a você que me ajude a ajudar mais gente, que contribua respondendo na caixinha de oportunidades lá no Stories, para que a gente possa disseminar essa corrente do bem, essas ideias para lidar com a crise que nós estamos vivendo. O óculos refletindo, mas eu não enxergo bem de óculos, né? Enfim, então, até amanhã, 7 horas da manhã no Café Terapêutico. Obrigada. E até a próxima. E cuidem-se.